Muitas pessoas querem viver níveis maiores, portas maiores, mas a pergunta é: será que estão prontos, preparados ou carregam um bom testemunho para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? O bom testemunho é sobre aquilo que Deus faz através de nós, mas, sobretudo, sobre aquilo que Ele faz dentro de nós. Tem novos níveis de Deus para você e eu te convido a ficar comigo até o final do devocional, porque eu tenho uma palavra direcionada ao teu coração para que você viva o novo nível de Deus. Pega o seu café e a sua Bíblia, porque está começando o Café com Propósito, um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulheres! Bom dia, mulheres de propósito. Louvado seja Deus pela sua vida, mais um dia começando e a oportunidade de fazermos melhor para a glória do Senhor. Eu sou a Andréele Poroca e aqui no canal do meu YouTube você encontra conteúdos constantes. Esse devocional acontece de segunda a sexta-feira às 7h45 da manhã. Para não perder nenhuma das nossas informações, aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as atualizações, curte, comenta, compartilha. Toda vez que você compartilha esse conteúdo, o YouTube entende que ele é relevante e ele entrega para mais pessoas. Aproveita e comenta qual tema você gostaria de ver aqui no devocional. Vamos à palavra de Deus? Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos de 1, 2 e 3, que diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Ícono. Paulo quis que fosse este com ele. Então, tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Nós estamos vendo aqui uma realidade da igreja missionária. O momento em que o apóstolo Paulo está trazendo para perto dele pessoas que possam contribuir no crescimento e na expansão da obra. Quando ele chega em Listra, ele escuta a informação que havia um jovem chamado Timóteo. Este, por sua vez, estava em comunhão com os irmãos da igreja. Mas não apenas isso. Ele era alguém que carregava um bom testemunho. Uma pessoa que carrega bom testemunho é alguém que vive o que prega e prega o que vive. Alguém que tem um bom testemunho é aquela que tem frutos, não apenas fora, mas principalmente dentro dele, para poder reverberar fora, mas também dentro da sua igreja local, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Alguém de bom testemunho, ela sabe se comportar, se posicionar, falar, como agir, mediante a palavra de Deus. E eu vejo que o jovem Timóteo carregava um bom testemunho e foi escolhido pelo apóstolo Paulo para que seguisse em viagem missionária com ele, sendo um suporte no seu trabalho. E quando eu olho para ele, nós percebemos que era um menino, um jovem, alguém de pouca idade, mas que carregava um bom testemunho. Isso nos ensina que para vivermos novos níveis em Deus e vivermos novas oportunidades, novas portas, para crescermos, amadurecermos, evoluirmos, novos níveis não significa apenas aquilo que é terreno, mas aquilo que Deus produz dentro de nós, aquilo que Ele faz com que a gente venha melhorar e ser transformado, e também aquilo que Ele produz através de nós, no espiritual, nas áreas que nós temos nas nossas atividades do dia a dia. Então, aquele jovem, ele tinha um bom testemunho, era alguém que contribuía ativamente, era alguém que fugia de conflito, era alguém que buscava a paz, era alguém que se apartava do mal, do pecado, era alguém que se achegava a Deus, era alguém que as pessoas viam frutos acontecendo. E o bom testemunho mais vale do que dinheiro. Você já ouviu essa frase? Tem gente que diz assim: é melhor ter amigos do que dinheiro. E tem pessoas que utilizam o jargão de dizer: o bom testemunho é melhor do que qualquer coisa, porque ele é capaz de abrir portas que dinheiro não abre, que pessoas não abrem, que nada e ninguém pode abrir. Porque o bom testemunho fala por si mesmo, daquilo que foi produzido, daquilo que a pessoa é, daquilo que ela fará. Então, ao ouvir a informação, o apóstolo Paulo diz: eu quero essa pessoa perto de mim, porque ele vai ser alguém que vai acrescentar na minha caminhada, tanto que ele confiou tantas e tantas responsabilidades. Era alguém jovem, mas era alguém que era comprometido com a palavra de Deus. Porque a idade não determina níveis de comprometimento, de responsabilidade e de bom testemunho, mas revela que pessoas que têm a disponibilidade de fazer as coisas para Deus, elas precisam caminhar em bom testemunho. A idade revela a inexperiência humana, mas o comprometimento com Deus revela o nível do bom testemunho. É muito forte. Dá vontade de ficar pensando aqui. Então, ele era alguém que tinha atividade com os irmãos, era alguém que estava presente.
Qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, nós precisamos ter o bom testemunho em casa, no casamento, com os filhos, o bom testemunho com o seu pastor da sua igreja, o bom testemunho com aquilo que você vive na igreja local, o bom testemunho lá naquele trabalho, aonde você vai no hospital, num trânsito, no carro, com aquela pessoa que maldisse, aquela pessoa que lhe fez mal. E a palavra de Deus nos diz que uma árvore se conhece pelos frutos. Quer viver novos níveis de Deus? Viva de maneira que agrade ao Senhor, com um bom testemunho. E Ele se encarregará de fazer você chegar em lugares maiores. Quero te convidar agora a declarar com a sua boca, porque toda vez que nós falamos, declaramos com a boca a palavra de Deus, a nossa fé é edificada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também é um mecanismo educativo, isso é didático, porque isso registra na nossa memória e nos ajuda a transformar as nossas atitudes. Quero te convidar a repetir comigo e a escrever aqui embaixo: eu vou ter um bom testemunho. Você vai escrever aqui: eu vou ter um bom testemunho. Eu vou ter um bom testemunho. E no 3, nós vamos declarar juntas, combinado? 1, 2, 3. Eu vou ter um bom testemunho. Eu vou ter um bom testemunho. Tenha um bom testemunho aonde Deus te plantou, desde os lugares pequenos aos lugares maiores, desde lugares espirituais aos lugares da sociedade, familiares, trabalhos, profissionais, aonde você passar. Bom testemunho vai fazer com que você firme seus passos, para que você alcance novos níveis e que o Senhor seja glorificado na sua vida. Tenha bom testemunho até nas situações de adversidade, das circunstâncias difíceis, dos momentos desafiadores, porque é aí que se revela um verdadeiro discípulo de Cristo. Quero te convidar a ficar aqui no canal comigo de segunda a sexta-feira às 7h45 da manhã no nosso devocional. E também se inscrever, ativar os sininhos e comentar, curtir, compartilhar para que alcance mais corações. Caso você que está me vendo aqui não é cristão, não confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus maus caminhos para a vida eterna, eu quero te convidar a colocar o nome aqui embaixo, dando eu quero Jesus na minha vida, e nós vamos estar orando por você e te direcionando. Caso você esteja afastada e queira se reconciliar, eu também lhe faço esse convite. Queremos ajudar você na caminhada com Jesus. Amém? Deus te abençoe, nós temos um encontro amanhã.